mas eu gostaria de ouvir de ti, assim, as perspectivas que tu imagina, né, para 2026, né? Sei que a gente está num cenário meio incerto, mas o que tu imagina para 2026, dado que a gente viu até agora, né? Bom, o que eu imagino para 2026 é o pior cenário possível. Eu acho que tem algumas coisas que não foram colocadas na conta no balanço que o governo fez dessas eleições, que os petistas fizeram nessas eleições. Eu tô fazendo o levantamento dos dados aqui, mas assim, muita gente focou assim, o Lula ganhou em 2022 por causa do Nordeste, tá? Mas o Lula também ganhou porque ele ganhou do Bolsonaro em São Paulo. O Lula também ganhou porque em algumas capitais ele não teve uma votação tão ruim quanto teve em 2000, tão ruim quanto teve o Haddad teve em 2018. Por exemplo, o pessoal fala muito o Sul. O Lula ganhou em Porto Alegre. E assim, tá havendo uma queda muito forte, muito expressiva da votação. Houve, né? Do PT nessas cidades. Houve uma... Em São Paulo, o Marçal ele ganhou o eleitorado do Lula, e assim, como o Marçal vem com aquele discurso antissistema que ele atribui a um anticomunismo, ele ganhou em lugares que o Lula ganhou. Ele pegou voto do Lula. Ele não pegou voto... Ele pegou alguns votos do Bolsonaro? Sim, mas ele pegou voto do Lula. E eu acho que essa diferença em 2026 ela vai pesar muito. O Lula ainda é o favorito para 2026? Se a gente pegar o cenário de hoje, sim. Mas só que a gente está vendo uma deterioração muito rápida da base. Muito rápida. Outro exemplo, a eleição de Fortaleza. Fortaleza, a gente teve um cara, o PT ganhou por 10 mil votos de diferença. Ele enfrentou um candidato extremamente frágil, que era o André Fernandes, que é um sujeito que ficou famoso na internet por, digamos assim, ensinar depilação anal. É um candidato fraco, ele é bolsonarista, ele é um candidato fraco, e o Lula assim, ganhou no fio da navalha. Assim, tá havendo uma deterioração da base do Lula. Eu acho que ele ainda considerando o cenário de hoje, ele ainda é favorito para 2026, mas com uma margem muito pequena. Só que também tem outros elementos que a gente tem que botar na conta. A eleição de 2022, assim, isso é um ponto importante. Teve muita gente que votou no Bolsonaro por rejeição ao PT. E teve muita gente que votou no PT por rejeição ao Bolsonaro. Aliás, eu acho que a maioria dos votos, a política está sendo cada vez mais movida a rejeição do que propriamente apoio, né? Acho que isso vale uma colocação que pode ser geral, né? Sim. Só que essa rejeição ao Bolsonaro, ela não se estende. Eu não sei, isso precisaria ser analisado. Eu não sei até que ponto ela se estende ao Tarcísio, até que ponto ela se estende ao Ronaldo Caiado, até que ponto ela se estende ao Zema. Né? Aliás, só uma observação, tá? Em Goiânia, o PT indicou o voto no Sandro Mabel para evitar a extrema-direita. Porque um cara do Ronaldo Caiado, outro cara do Bolsonaro. Assim, o Bolsonaro, em termos de extrema-direita, perto do Ronaldo Caiado, é brincadeira de neném. É brincadeira de neném. Não vai por mim isso. Pesquisa na internet o que foi a UDR. Tá? Só que assim, e aí essa base está se deteriorando porque a política da economia ela está absolutamente equivocada. A gente está numa política de corte de gastos e taxação da população. Isso aí eu vejo umas análises do tipo do Reinaldo Azevedo. Não, a economia está bem, a aprovação não sobe. A economia está bem porque você tem uma recuperação da pandemia, você tem alguns gastos de 2023 que estão sendo produzidos ainda agora. Mas, assim, na vida real, você está tendo precarização de trabalho, você está tendo, assim, a queda, uma subida de renda absolutamente inexpressiva, cortes de programas sociais. Teve corte do Auxílio Brasil, porque o Haddad fez uma limpa na base, então você tirou gente pobre disso daí. Gente, às vezes, que não entrava no negócio por 20, 30 reais. Isso está sendo percebido. E, assim, a extrema-direita, se mantiver assim,
a extrema-direita vai voltar ao poder. Se não voltar em 26, volta em 30, isso se não voltar no meio do caminho. E assim, é uma política que encaminha para o fracasso. Aí a gente tem um outro cenário que é a sinuca de bico. Porque é o seguinte, qual é o outro quadro? Vamos lá, qual é o outro quadro? O Boulos não é quadro. O Boulos nunca foi quadro. Mesmo se ele tivesse ganhado a eleição, ele não era quadro. O Boulos não é quadro. O Haddad, definitivamente, assim, sem brincadeira, as pessoas... às vezes o esquerdista ele precisa ter um choque de povo. As pessoas na rua odeiam o Haddad. Elas odeiam e odeiam com razão. Elas odeiam o jeito do Haddad, a política do Haddad. O Haddad foi num debate, o pessoal, nossa, o Haddad arrasou no debate da Câmara, que debateu lá com o tal do Abílio. Cara, as pessoas odiaram a performance do Haddad. Além de tudo, ele é soberbo, ele é arrogante, ele tem um jeito soberbo de falar. E aí a gente está numa sinuca de bico, porque a gente está caminhando pro precipício. Mas a gente não está vendo alternativa. Não tem uma política alternativa ao PT, não tem uma outra liderança. Se o PT perde em 26, o que a gente tem no horizonte é uma vitória da extrema-direita. É uma ideia fraca que está se tentando vender que a polarização ficou abalada. Como ficou abalada? O Bolsonaro está mais forte do que nunca. O bolsonarismo, a extrema-direita está mais forte do que nunca. O Bolsonaro, até por falar no Paraná, em Curitiba, ele botou 2 candidatos no segundo turno. Botou 2. A gente viu um dos candidatos dele falando em mais amor. Então, assim, vai se tentar fazer uma operação de botar uma extrema-direita mais polida. E sem carregar a rejeição do Bolsonaro, que abocanha até uma parte do eleitorado do Lula. E o Lula, sem dar respaldo para a população, corre o risco sério, sim, de perder em 26. Só que, assim, para a gente combater isso tudo, para o governo dar a guinada à esquerda, tem uma coisa que não dá para fugir, que é mobilização de rua. É greve, é piquete. Assim, é um caminho que a esquerda está evitando, mas em algum momento da história ela vai ter que encarar. Vai ter que fazer mobilização de rua. Vai ter, e para fazer mobilização de rua, vai ter que sair dessa infantilidade identitária que eu estou. A gente vai ter que parar de ficar falando do fulaninho bolsonarista que falou uma bobagem no Galãs Feios. A gente vai ter que evoluir. Vai ter que evoluir. Mas, enfim, eu não estou vendo gente se coçar. Se não for para mobilização de rua, o governo não vai para a esquerda. Se não for para a esquerda, o governo não vai trazer melhorias significativas para a população. Se não trouxer melhorias significativas para a população, e significativas mesmo, onde 5, 7% de crescimento do PIB. É isso que precisa. É o salário mínimo crescer, né, cara? Não, sim. Cresceu 6,5% do salário mínimo. Sim. Não, precisa ter um ganho de renda real para a população e ganho de serviço público. Senão não vai dar. E aí a extrema-direita vai tomar o poder, ela vai voltar ao poder, isso se não voltar no meio do caminho por um golpe. Tá? Pode parecer conspiração, mas eu não engulo ainda. Eu não estou falando que tem alguma coisa, porque eu não tenho como provar que tem, mas eu não engulo essa história do Lula cair no banheiro antes da reunião mais importante talvez do mandato dele. Eu não engulo essa história de avião pegando fogo. A possibilidade de um golpe no Lula, ela é real. Ela é real. E é um governo que, assim, pela natureza do PT, eles entendem que toda vez que o governo está ameaçado, eles precisam ir para a direita. Vide o seu Joaquim Levy, né? Com a Dilma. Se for para a direita, aí vira presa fácil. É porque o cenário, se eu sou golpista, né? Na verdade, não é nem golpista. Se eu sou a direita, né, que, portanto, é golpista, né, deu golpe 16, né, alguns estão dentro do governo agora, né, etc. Mas se eu sou golpista, para mim é muito melhor, né, deixar o governo se estourar aí com o Haddad falando que o Bolsonaro gastava muito com BPC, Fundeb e Bolsa Família,
né, e ganhar eleitoralmente, porque aí uma coisa, aí é arrasador, entende? Assim, se o Lula perde numa eleição em 26, vamos supor assim, vai em primeiro turno o Lula fica em primeiro, tá? Fica com lá seus 30 e poucos por cento de voto, a última pesquisa que eu vi tava mais ou menos assim, 36%, e aí Tarcísio e Bolsonaro em torno de 16% cada um, mas vai um dos dois para segundo turno com o Lula. Cara, vai pegar todo esse voto aí primeiro que os votos do Tarcísio e do Bolsonaro praticamente se somar, já vai praticamente encostar no Lula. Aí pega mais o povo, a rejeição do PT aí, cara, o cenário ideal não é derrubar o PT, é esperar até 26. Esperar em 26 e derrotar o cara eleitoralmente, né? Porque aí não vai ter aquele negócio, porque foi golpe, porque sim, né? Elimina de vez com esse argumento, né? E, pô, o cenário para isso acontecer tá se desenhando, né? Sim. Me pergunto se haveria uma possibilidade dessa direita bolsonarista entrar em atrito com a direita, vamos dizer assim, que come com talher, né? Não me parece que seria tão grande esse atrito, a ponto de por exemplo, não apoiar o outro no segundo turno, né? Mas, né, uma possibilidade. Vamos ver aqui. Perguntas, né? Tem que ficar preparado que pode rolar até um Biden 2.0 em 2026. Não é de se exagerar, né? O Lula tá com, assim, vê que cognitivamente ele não é o mesmo, né? Mas não contaria com isso. Beck e Arthur, vocês não apostam uma direita de terceira via como nova Simone Tebet? Uma nova Simone Tebet? Tebet eu não sei, cara. Acho que não. Acho que pra 26 não. Acho que o negócio dela é mais pra frente. Ela teria sido a candidata da Globo na última eleição, né? Teria sido, sem dúvida nenhuma, mas não emplacou, né? Mas só uma coisa, o que eu entendi assim é se ele entende que é possível alguém como a Tebet. Eu acho que vão tentar emplacar, mas o problema, isso também é uma outra coisa, eu vejo o Reinaldo Azevedo falando assim, não tem polarização no Brasil porque o Bolsonaro é de extrema direita e o Lula não é de extrema esquerda. De fato, é verdade. Mas a polarização não é isso. A polarização é o seguinte, você tem dois polos que não precisa ser necessariamente esquerda e direita. A gente podia ter uma polarização esquerda-centro ou direita-centro. A gente tem um polo que ele já parte com o eleitorado mobilizado, que ele já tem uma partida. O Lula já sai da eleição com 30%. O Bolsonaro, a extrema-direita, já sai com 30%. Então a gente tem duas forças políticas que elas estão mobilizadas. Nessa mobilização, ela vai esmagando o centro. Mas esmagando o centro de tal forma. Tem um sujeito que ele não se identifica nem com o Lula, nem com o Bolsonaro. Mas ele vê os dois ali, e aí ele vai optar por um que ele rejeita menos. E aí, quando ele vai optando por aquele que ele rejeita menos, ele vai entrando nessa lógica. Ele vai consumindo, por exemplo, o cara que odeia o PT, ele vai procurar na internet, por exemplo, as referências antipetistas. E aí ele vai entrando nesse mundo. Aí ele começa a entrar num vídeo, aí ele vai na outro, aí ele vai entrando no grupo do WhatsApp. Quando você vê, o sujeito tá fazendo churrasco em ato golpista. Sendo que ele começou como um cara de centro. Ele só assim, eu não gosto do PT. Mas no final, eu não gosto do PT, não. Mas você é liberal na economia? Não, nem sei se é liberal. Mas você defende conservador? Não, nem sei, não. Aí quando você vê, ele leu 50 livros do Olavo de Carvalho. É isso.